Olá, galera, tudo bem? Bem-vindo ao IBF Cast, mais um aqui. A gente está hoje com um convidado super especial. Eu sei que a gente sempre fala isso, né? Mas a gente só traz convidado bom, então não tem jeito. E hoje aqui na companhia do Regis e do Vitor, dá um oi aí, gente. Tamo junto, pessoal. A gente está com o pastor e missionário Luiz Neto. Muito bem-vindo, pastor. Prazer é meu. Vim lá do Pará, né, Regis? Não estou vindo do Amapá, não siga o nosso querido Regis, mas é um prazer estar aqui com vocês. E espero que seja uma conversa muito legal, que a gente se divirta e se edifique aqui. Amém, com certeza vai ser. E também estamos com o Kaká aí, né, nos ajudando como sempre aqui, fiel. E eu tenho certeza que vai ser um tempo abençoado. A gente já tem muitas questões aí, a gente já estava batendo um papinho prévio aqui. E eu tenho certeza que vai ser muito edificante para você que está assistindo. Então, já compartilha esse vídeo, já divulga aí para os seus amigos. E vamos lá, pastor, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você. Então, o senhor pode contar resumidamente aí um pouquinho sobre a sua história e depois a gente já começa a fazer umas perguntas, pode ser? A gente queria saber como é que foi o começo aí do ministério. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, primeiro eu quero reforçar dizendo que eu não sou do Pará. Importante. Importante lembrar. Regis, Regis? Vai guardando. Regis, nós vamos passar essa hora todinha falando aqui sobre o Pará. Tá bom. Então, eu sou baiano, sou de Salvador. Estudei no Espírito Santo. Costumo dizer que a minha vocação, eu não tive um chamado, né? Eu gosto da frase da Sophia Miller, que ela diz que eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci essa ordem. Entendi a ordem de Jesus de ir e pregar o Evangelho. Sou casado com a Liliane é missionária junto comigo já há 16 anos, nós estamos nessa batalha. E tenho duas filhas, a Luciane com 13 anos e a Luciana com 9 anos. A gente terminou o seminário em 2006. Em 2007 eu já fui para o meu primeiro trabalho missionário no sudeste da Bahia, sudeste. Depois eu fui para o Espírito Santo, depois eu fui para o sertão da Bahia, trabalhei um ano no semiárido baiano, num povoadozinho muito, muito gostoso lá, 4.000 pessoas, muitas experiências muito legais aí, talvez, dependendo de como for, a gente vai conseguir contar. E estou há 10 anos no Amapá, fui para lá para plantar uma igreja e descobrir uma outra realidade, de uma outra perspectiva que a igreja deveria acontecer, eu acho que essa é a ideia, e a igreja funciona numa perspectiva bem fora de um padrão muito que a gente tem tradicional, né, de igreja lá. Legal, pastor. Não, a gente já, só desse comecinho aí, já deu para tirar bastante coisa. E aí, Reginho, já tem alguma pergunta aí em mente? Não, eu sou do Amapá. Ele vai destacar, o Reginho nunca mais vai esquecer. Nunca mais eu vou esquecer tá a diferença aí, né, entre o Amapá e o Pará. Mas, pastor, eu faço parte aqui, né, do grupo de irmãos e irmãs que na conferência missionária do ano passado nós fomos muito edificados, muito mesmo edificados, com tudo que aconteceu naquela conferência missionária, mas em especial, assim, particularmente a sua ministração, o trabalho que o senhor tem feito lá todo esse tempo, né? A dedicação ali chamou muito a atenção da gente, né, aqui na igreja, mas em particular isso mexeu muito comigo. O quanto a gente ainda precisa não só interceder, mas ajudar, mas o quanto a gente precisa entender essa necessidade de missões ainda no nosso país. Porque uma das coisas que a gente discute bastante é, toda vez que pensa em missões, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, ir para a Europa, ir para a África, ir para a Ásia, né, ou em algum outro país assim, mas a gente não olha muito, né, para o nosso Brasil, para as nossas regiões, né? Claro que agora na nossa igreja nós temos vivido muita coisa dentro do nosso Brasil, fazendo alguns temas. Eu queria, com toda a sua experiência já, só nesse início de mostrar para nós, de falar para nós um pouco de como é que foi os trabalhos iniciais. A pergunta é, só para a gente deixar uma conversa bem fluindo tranquilamente, ainda tem muita coisa para se fazer de missões no Brasil, tem muita coisa para ser descoberta, a seara ainda é grande, né, para aqueles trabalhadores que ainda precisam fazer missões no Brasil? A gente tem um país multicultural, isso é um grande... E a gente tem uma fala, que eu costumo dizer que é uma fala errada, é de que quem faz missões fora do Brasil, ele é um missionário transcultural, porque ele está rompendo uma barreira cultural. E o que faz missões no Brasil, ele é o missionário nacional. E a gente começa com um preconceito de que no Brasil você não vai ter barreiras culturais. O que é uma
uma premissa errada, né? Porque, assim, se você vai para trabalhar com povos minoritários como indígenas, você já vai ter uma grande questão de barreira cultural. Sim. Se você vai para o sertão nordestino ou se você vai para a zona da mata, aquela região de litoral, são dois povos diferentes. Olha, eu nasci em Salvador, que é uma cultura, morei no Recôncavo, que já é uma outra cultura, morei no semiárido baiano, que é uma outra cultura, eles, até a alimentação é diferente, que o pessoal normalmente fala assim, baiano come acarajé, né? E o soteropolitano come muito acarajé, mas não é do baiano isso. Morei no sudoeste, que eles parecem mineiro. Eles falam como as coisas de queijo ali. O Amapá também é a mesma coisa. Dentro do próprio Amapá, da própria Macapá, que é a capital, você tem pessoas que descobrem uma outra realidade. Né? Os meninos que cresceram comigo lá no projeto e que foram estudar e terminaram indo para a cidade normal, né? Não necessariamente normal ali, mas nas aspas, eles disseram assim, pastor, olha, mas o povo é diferente, né? Eu falei, não é diferente, é que realmente dentro da própria cidade você tem diversas culturas. Partindo aí disso, a gente começa a entender o seguinte, ainda tem muita coisa para fazer, porque a grande guerra que eu posso pensar em questão de missões é de que nós temos hoje, se eu não me engano, 30% de evangélicos no Brasil. Alguém chegou a dizer 40%. A gente tem um dos países mais corruptos do mundo, a gente tem uma violência enorme, né? Eu sempre me assusto quando eu passo São Paulo, tanto de pessoas em situação de rua. A gente vê cada vez menos influência, né? E a igreja, eu ouvi isso do Davi Lago, né? Agora nesse evento, ele falou assim, quando a igreja perde o seu poder de influência que ela tem como cristã, aí ela quer dar carteirada política, que é o que a igreja tem feito hoje, usando carteirada política, e a gente não vê uma mudança. Então, você já tem um grande campo missionário hoje, é o coração evangélico. Verdade. Já é um coração missionário. Lá, a igreja, o lugar que a igreja está plantada lá em Macapá, tem 10 igrejas. São 9 Assembleias de Deus, uma católica e a nossa igreja. E eu falo, e a gente mora num dos bairros mais perigosos da cidade. A gente mora num dos bairros com mais casos de abuso, exploração sexual. A gente mora num bairro que o tráfico de drogas é enorme. E eu fico pensando, isso eu estou falando na rua de 900 metros. Fora nas vielas que tem dentro das pontes, que também tem igreja. Se Jesus é luz, e se a igreja representa a luz de Jesus, por que tanta treva? Sim. Ou essa luz é falsa, ou essa luz não é luz. Só não pode ser Jesus, né? Como cantou o poeta, né? Essa luz, vou mudar, só não pode ser Jesus. Porque é uma perspectiva de que, assim, e tem alguma coisa errada com a igreja. E esse é o primeiro campo missionário. Verdade. Aí depois a gente vai ter uma perspectiva de que, assim, de que o trabalho missionário ele passa a ser ou você é muito aventureiro, ou você aproveita para ir morar num lugar que você vai ter um status social melhor. Então, todo mundo quer ser missionário nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami. Pô, é verdade. Né? Eu já senti vocação para ir para lá, só que não tive apoiador. Sabe, para evangelizar os ricos de Beverly Hills, andando nos conversíveis. É verdade. Mas poucas pessoas querem ir para os lugares mais difíceis, né? E quando as pessoas vão para os lugares mais difíceis, às vezes ele mesmo se coloca como um super-herói. E não é, eu acho que é uma questão de vocação, de você entender a sua vocação, de você estar ali, de você se envolver naquilo e não perder essa essência. A gente até fala sobre isso, sobre um conceito de uma igreja missional, que é aquela igreja que ela é missionária aonde ela está. Uma igreja missional, ela não precisa mudar de CEP para ser missionária. Exatamente. Né? Você não precisa mudar o seu CEP para você ser um missionário, você é um missionário onde você está. E a gente já perde isso. Então, primeiro que a gente precisa entender essa importância de que isso não é um trabalho de pessoas especiais, né? Ser missionário não é uma dádiva especial de alguns. E segunda, de que assim, ainda há muita coisa. O Brasil, o Nordeste brasileiro ainda tem muita cidade com uma concentração muito pequena de cristãos. Eu estou falando de cristãos, não estou falando de evangélicos, né? Que nem mesmo a Igreja Católica conseguiu chegar lá. E olha que a Igreja Católica entra em tudo quanto é viela que você imaginar. É verdade. Né? Igual a Assembleia de Deus no Norte. Você entra, são 9 Assembleias de Deus numa rua de 900 metros. Não é muito diferente daqui, não.
Não é? Aqui também tem bastante. Um monte de igreja, você vê um monte de igreja. Só o que acontece, eu normalmente digo o seguinte, que igreja é um dos espaços menos utilizados no município. Porque imagina, a gente tem muito templo grande e ele funciona ali 3, 4 vezes por semana. É verdade. O restante, 2 horas no dia. no dia e quando não, na semana. Ou quando não, ele usa para fazer programações, né? Vou botar no YouTube aqui, vou falar mal da igreja não. Mas o cara faz 5 cultos no dia. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite. Ensinando uma coisa que pode ser qualquer coisa, menos evangelho. E esse pessoal está saindo de lá dizendo que é filho de Deus. Que eles converteram a Jesus. Mesmo que eles saiam dali pensando o seguinte, eu vou ficar rico também. Porque a igreja me ensinou aqui que eu vou parar de sofrer. Que não vai ter mais sofrimento. Então você vê que o campo missionário, ele é dos 10 povos menos evangelizados, estão os mais ricos dos ricos. Você não quer trabalhar evangelizando esse pessoal, não? Eu não sei, viu? Eu não sei. Não tem vocação para evangelizar? Não sei se eu tenho vocação para esses, não, viu? Quem é que vai ter acesso aos mais ricos dos ricos? As pessoas que As pessoas que têm têm dinheiro, né? É verdade. Os mais pobres dos pobres, não precisa ser pobre também para evangelizar os mais pobres, né? Tem que trabalhar, pelo menos, já ajuda. Você tem indígenas, ciganos. Ciganos é um dos povos também com pouco. Os sertanejos. Ninguém quer cair para dentro de um lugar que não tem água. Semiárido, né? Eu trabalhei no semiárido um ano trabalhei no semiárido. Um lugar apaixonante. E chovia 2 vezes ao ano. A expectativa da chuva. Dentro de casa, a gente tinha um cômodo da casa, é uma caixa d'água, mas é como se fosse uma... Pensa uma piscina, mas não é uma piscina, porque é fundo. Mas é um cômodo da casa. A encanação, quando chove, ela cai, aquela chuva que vem, período de chuva, você deixa ela dentro da casa, dentro desse cano, e bota os peixes lá para o peixe ir comendo as bactérias. E você passa. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fui tomar banho. Eu cheguei nesse lugar, eu com a minha esposa, e aí a gente foi tomar banho, e aí eu passei o sabonete, né? Aí o Lux não saiu espuma. Falei, rapaz, tô com o Lux vencido. Não saiu espuma. Meu Lux vencido. Aí no outro dia eu fui lá comprar um outro sabonete. Comprei para Molívia agora, que deve ser melhor que... Agora tem um Albany, né? Não deu para comprar Dove. Dove é caro. No início do ministério não dá para comprar Dove, não. Dove é caro. Dove não dá. Aí comprou para Molívia e também não ensaboou. Aí eu falei, mano, o negócio dos meus sabonetes estão tudo vencido aqui. Aí ela falou, não, a água aqui é salgada. É por isso que não dá espuma. Nossa. Se você quer lavar o cabelo, você tem que lavar o cabelo com aquela água que é tipo uma cisterna, né? Uma cacimba. Só que você tem que tomar cuidado, porque senão você fica sem água potável. A gente chama de dorna, não sei como você chama aqui, um tambor de água de 200 litros, R$20 para você ter dentro de casa. A gente alugou uma casa para poder morar, 3 quartos. A Bruna não vai participar dessa dinâmica, eu já contei para ela. Casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mobiliada. Uma senhorinha que tinha morrido. Deus o tenha, a senhorinha, aquela senhorinha. Eu nem conheci ela, mas a cama dela... sabe aquela cama com cheiro de leite de rosa, de uma velhinha que usava... A cama ainda cheirava a velhinha que morreu. Coitada, velho. Morreu. Mas foi bom que ela ter morrido, porque eu fiquei na casa, né? Todas as coisas cooperam. A casa era boa, né? A Maris que vem pra mim. No meu caso lá, serviu a velhinha. Se ela não tivesse morrido, eu estava sem casa. Sabe quanto eu paguei de aluguel? R$60. Nossa, 60. Ninguém queria morar naquele lugar lá. Não, Ninguém queria morar. Seco, chuva. Você só dava descarga quando fazia número 2. Dá para dar descarga quando fazia número 1, senão não tinha água suficiente para isso. Nossa. Não tem água. Sinal de celular, ô dó. Nunca, como diz o cara do meme, nunca nem vi. Não tinha sinal de celular. Era telefone fixo. Quem tinha, eu estou falando disso há 10 anos atrás. Ô pastor, mas até aproveitando esse ensejo aí, uma coisa que até o senhor estava falando para mim também antes, e no último podcast a gente também ouviu, nesses contextos também a gente acaba vivendo experiências muito sobrenaturais com Deus, né? O senhor poderia contar alguma experiência aí desse contexto aí do semiárido, durante esse tempo de missão, de evangelismo, que o senhor lembra que viveu ali? Porque com certeza tem histórias assim fortes, né? No nosso primeiro trabalho missionário, a gente foi trabalhar e aí a gente recebia uma oferta, né? Normalmente o missionário vive de oferta, né? E a gente recebia a oferta
E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não aceito ficar devendo aluguel aqui, porque a gente está aqui para começar um trabalho missionário. Então, nós não podemos passar essa vergonha aqui. Vai começar a evangelizar o próprio dono da casa aqui, que vai dar a casa. E aí, naquele dia, a gente tinha que escolher entre pegar o dinheiro para trabalhar. A gente trabalhava para se sustentar, né? Então, o dinheiro não roda. Então, você tinha que trabalhar para poder fazer um dinheirinho ali, para poder viver. E naquele dia, a gente foi lá para poder... O cara que era líder da missão, ele fez assim, ô Neto, a gente tem que escolher comer ou comprar o material para trabalhar. O que faz? Eu falei, se a gente não trabalhar, a gente não come. Mas Deus não vai deixar a gente passar fome. Pode sair e comprar o material. Deus vai fazer alguma coisa. Duvido que Deus não faça alguma coisa. Aí ele foi comprar o material, comprou o material e a gente está em casa lá. Acho que era perto de meio-dia ali. Tocou a campainha na minha casa. Aí veio um rapaz, ele abriu a porta e fez assim, o Edivaldo mora aqui? Eu falei, não. Ele fez, e Jonatas? Eu falei, não, eles moram aqui embaixo, aqui. Eu sabia quem era o rapaz, né? Eles moram aqui embaixo, aqui, ó. Você desce aqui a rua. Ele fez, então tá bom, obrigado. Aí ele deu as costas, eu dei as costas também. Ele fez, não é isso não. Aí eu falei, o que? Ele fez assim, não, é que esse fim de semana eu trabalhei, hora extra do meu trabalho, e Deus falou comigo que esse dinheiro era para eu dar para vocês. E aí eu vim trazer o dinheiro. Nossa. Mas o cara me deu dinheiro, ele ficou sem jeito, e eu fiquei estatalado ali, né? Aí ele olhou, tchau, eu falei, obrigado, irmão, Deus abençoe. Ele deu as costas, eu fiquei ali com a mão. Aí eu virei, veio a Liliane com o Mike, que era missionário comigo. Aí ele fez, que foi? Eu falei assim, Deus não vai desamparar a gente. Glória a Deus. Amém. E aí eu peguei aquele dia e falei assim, vou comprar comida que nós vamos comer picanha. E essa foi uma experiência muito interessante. A experiência da minha filha, né? Eu tenho 2 filhas, 4. A gente tem 4 filhos. O primeiro morreu, a segunda ela nasceu no semiárido. E a minha esposa estourou a bolsa às 4 da manhã. Nossa. E aí o primeiro hospital fica a 40 quilômetros de distância. E estrada de chão. Aí fomos pegar atrás de uma ambulância para levar ela para o hospital. Chegou lá, o cara veio com uma ambulância, que era melhor ter levado num carrinho de mão. Ele parou umas 3 vezes para amarrar a porta da ambulância, que a porta estava para sair. Né? Balança na... E eu lá atrás, quando eu subia, o carro chegava a empinar a frente. Eu falei, meu Deus, protege, Senhor, pesa esse motor aí que não vai aguentar. Quando a gente chegou no hospital, o médico disse, olha, a casa da sua esposa é muito grave, ela está com a pressão muito alta. E a gente não pode, tem que ir para Feira de Santana, mais 200 e tarará de quilômetros. Com a bolsa estourada. No mínimo umas 3 horas aí, mais. Umas 2, 3 horas, né? É, mais ou menos isso. Mas a primeira vez que eu vi o cara andar 180 por hora. A ambulância fazendo barulho, aí ele com a janelinha aberta, eu vi que ele tava. Falei, o cara tá rápido aqui, viu? Se bater também aqui é promoção direto pro céu, que eu não vou nem. não vai nem para enterrar os restos mortais. Aí ele parou o carro, de repente ele parou o carro e ele fez assim, qual que é o problema dela mesmo? Eu falei, ela estourou a bolsa e fez, tá bom. Aí ele foi, fechou a janelinha, fez, não precisa olhar para cá não. E aí, chão. Aí parou no hospital e fez assim, o médico não quer o seu caso, disse que não tem como, o seu caso, o caso da sua esposa é grave, tem que ir para Salvador. Salvador, mais 120 quilômetros. Ou a gente pode tentar um outro hospital. Eu falei, cara, tenta um outro hospital aqui em Feira, que eu tô ficando preocupado, né? Eu tava preocupado. Cara, eu saí com a roupa que eu tinha acordado. Botei a carteira no bolso, liso, igual pau de sebo, e fui embora. Aí chegou lá, o médico fez assim, aí o médico pegou, a minha esposa não sentia dor. Nossa. E não tinha mais líquido. Aí ele fez assim, o médico disse assim, eu vou tentar salvar sua mulher. A sua filha é uma incógnita. Vou tentar salvar sua mulher. Porque ela não sente dor. Aí ela veio, eu tava com um lanche, ela falou assim, não pode nem comer. Mas eu saí dali, não tinha telefone, não tinha nada. Eu falei, Deus ajuda a gente, que rapaz, eu não sei se eu aguento perder mais um filho, não. E eu sei que ela disse que quando deu meio-dia, ela sentiu uma dor, que ela fez, rapaz, pensa numa dor, que sofrida. E a Luciane nasceu, ali mesmo nasceu, com 1,8 kg. Nossa, levinho. Nossa. Rapaz, normalmente, sabe o que eu digo? Quando a criança nasce, o que a gente faz? O cara fica assim, parece com quem, né? Quando dizia que parecia comigo, eu dizia comigo, não, rapaz, esse bicho ferretado aí parece com a mãe. Ela parecia um ratinho, ela acha graça quando eu falo isso. Ela parecia um ratinho, porque ela... Pensa a Decil Gonçalves, toda murcha. Ela não tinha, só tinha pele, né? Bem pequenininha assim. Aí o médico fez assim, olha... Aí o pessoal veio, né, pra dizer, falou assim, rapaz, você vai ficar uns 2 meses aqui.
Porque aí veio uma mãe com a menina, também um outro ratinhozinho assim, ó. Ela falou assim, ó, eu tô há 2 meses aqui, meu filho precisa chegar a 2 quilos e ele não engorda. Aí eu falei, Senhor, eu não posso ficar aqui não. O Senhor faz alguma coisa aqui, porque... Aí ela foi, a médica foi, olhou ela e disse assim, olha, sua filha tem 1,8 kg, ela vai perder peso, ela chegou a 1,5 kg. Mas ela tem a saúde de uma criança normal, você não tem que ficar aqui não. Vocês estão de alta, pode ir embora. Não. E eu chamo ela de meu milagre, ela está com 13 anos hoje. Glória a Deus. Então, assim, legal. Foi uma experiência para nós. E a gente terminou não voltando mais, a gente saiu do trabalho, não voltou mais. Mas foram experiências muito marcantes, né? E a outra que eu tive foi no meu primeiro trabalho, que a gente teve agora, há pouco, recente. A gente começou um trabalho com uma igreja e a única pessoa aqui era uma criança de 12 anos de idade. Chamava Gabriel. Cara, ele ia pra gente, velho. E aí era como família, porque ele era de uma família muito pobre, então a gente ia pro shopping e levava ele, né? E ele ia pra todo canto. Quando a gente foi embora, eu fiquei 1 ano nesse lugar, quando eu fui embora, ele sofreu pra caramba, a gente sofreu também. E nunca mais se viu. Nunca mais se viu. Ano passado, eu tô em casa, recebi uma mensagem no WhatsApp, eu preciso falar com você. Aí mandou o telefone, que era um telefone 77, né? Eu pensei que era o pessoal de uma igreja parceira nossa em Luiz Eduardo Magalhães. Só que eu olhei o nome do Gabriel, eu falei, não é possível. Aí na hora que eu vi o telefone, já liguei. Ele fez Neto? Eu falei, Gabriel? Ele fez, cara, eu lhe procuro há muitos anos, Neto. Há muitos anos, eu já fui na polícia atrás de você, eu procurava seu nome na internet, eu lembro o sabor do bolo da Liliane, que além de fazer o bolo de banana, eu lembro do sabor, eu sou missionário hoje, e olha, todas as vezes que alguém me pergunta onde eu conheci o evangelho, eu falo para eu conheci um casal de missionário maluco, que cuidou de mim, que me amou, que me ensinou o evangelho, e foi ali que eu entendi que eu deveria ser missionário. O cara fazia um seminário batista aqui em Campinas, 14 anos depois, ele disse que um dia ele encontrou uma outra pessoa, e quando olhou, eu falei assim, é o Neto, já tinha mandado mensagem para minha esposa. Então, naquele momento, aquele testemunho dele foi muito importante, principalmente para o momento que eu estava passando, e de entender a importância de você cuidar de uma criança, que é o trabalho que a gente faz hoje. Sim. Porque a Bíblia diz que eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Sucesso ministerial não está baseado em números. Não. Está baseado em você ter certeza de que você fez aquilo que você tinha que fazer. Né? Então, naquele momento, para mim, eu falei, saí de lá, ninguém converteu. Só o menino, mas eu não imaginava jamais. Foi naquela igreja que você ficou 1 ano? Uma igreja, na verdade, a gente fazia o culto na casa. A gente fazia o culto na casa e convidava as pessoas para ir para casa, começou ali. Só que aí a missão decidiu encerrar o trabalho lá e me mandar para outro lugar. E aí cada um foi para o seu canto. 16 anos depois, o cara é missionário e lembra ainda do sabor do bolo, de tudo que ele viveu. Ele tinha 10 anos de idade, né? Ele tinha 10 anos de idade. Um garotinho, Gabriel. Tá vendo? Hoje está servindo a Jesus numa igreja batista lá, missionária aqui. Então, assim, a gente nunca sabe, e você não pode jamais dimensionar a efetividade do trabalho que você faz baseado no que você vê. Né? Boa, tem que ser baseado naquilo que você acredita. Porque quem vai convencer o homem é Deus. Então, assim como os meninos alunos meus do projeto que estão presos, porque terminaram se envolvendo na criminalidade, eu não posso achar que foi o fim deles. Né? A mensagem nunca vai voltar vazia. Sim. Vai transformar de alguma forma. Então, essas experiências são coisas que você vive ali no dia a dia, né? De um outro, o Edson, que chegou na igreja lá usando 2 moletas de madeira. Ele era um garotinho. E na hora que eu vi, eu falei assim, rapaz, eu não vou aceitar que esse menino ande de moleta, não é possível. Com a moleta, aquela moleta feita braba, né? E aí eu chamei o pessoal e falei assim, rapaz, nós vamos orar para esse menino aqui parar de andar de muleta. Só que ao invés de se tornar uma coisa pessoal, de que foi o pastor que fez, eu chamei todo mundo para se envolver junto na história dele. Então os meninos se envolveram na história dele, para que ele pudesse largar a muleta. Legal. E aí ele começou, ele ainda andava de muleta, né? Com uma perna uma menor que a outra. Esse menino, outro dia, ele era do meu time de futebol lá, jogava bola lá, mora na outra cidade, e todo mundo dos meninos que vinham para assim, rapaz, nós temos certeza que foi Deus que curou a vida dele, porque ele entrou aqui de muleta e hoje joga bola do time de futebol lá. Ah, que bênção. Vários milagres, né? Várias coisas assim. Meu Deus. Realmente. A gente tem conversado com alguns missionários, né? O Pedro e o pastor Milton também. E também cada história, né? Pedro e a Sueli contaram tanta história pra gente também. E é uma pauta que a gente sempre quer trazer.
né, nos podcasts, principalmente falando com missionário, porque são coisas que edificam a gente e ajudam a gente a pensar. Esse ponto que você colocou sobre não é o que a gente vê, é algo que a gente tem que estar sempre lembrando. Acho que mesmo na missão, né, principalmente na missão, porque você está o dia a dia ali, mas a gente aqui também, porque a gente está aqui trabalhando, a gente está aqui todos os dias, a gente sempre vê essa igreja cheia, mas a gente vê também outras igrejas aqui em São Paulo extremamente cheias, e entra naquele ponto, que também foi citado aqui, que a gente tem uma igreja enorme, 30% da população, e a gente vê a igreja não salgando, não sendo luz. Então, eu queria contextualizar tudo isso e perguntar um pouco sobre o projeto lá. O que você tem feito lá? Quais são os desafios? A gente é seminarista, então a gente tem que perguntar como que você faz para ensinar a teologia lá, que linha que você chega na teologia, se você consegue aprofundar, se tem pessoas, sabe, que querem aprender ou não consegue aprofundar, fica mais... Porque é fácil, a gente fala, é fácil ter a teologia dentro do seminário. Mas e a teologia no campo? Na prática. Na prática. No seminário a teologia é uma maravilha, né? Maravilha, você está num ambiente protegido, você fala as heresias que você quiser. É igual dizer que é igual ensinar filho dos outros, né? Cuidar de filho dos outros é bom demais. Facinho, né? Nossa. Olha, se eu fosse... Tem solução para tudo. Se fosse Se eu meu fosse filho... aquele pai, eu já tinha feito isso. Vem ter filho. Verdade. Vem ver como é que é. Vem ver como é que é. Então, quando a gente chega lá, a gente trabalha com muita criança. Só que a criança cresce, né? Então, hoje o projeto, a gente, dentro da realidade da nossa igreja, o projeto é um trabalho comunitário. Né? Eu fiz uma entrevista para um jornal sueco e eles perguntaram para mim assim, quantos membros tem sua igreja? Aí eu respondi, eu devolvi com uma pergunta, né? Eu falei assim, que tipo de igreja você está perguntando? Se for da igreja tradicional, a forma tradicional, que igreja são pessoas que congregam dentro do seu espaço ali, eu tenho pouca gente. Mas dentro do meu ministério pastoral, eu tenho mais de 200 membros, que são as pessoas da minha comunidade que são pastoreadas por mim, mesmo que ela não me veja como pastor, porque aí não é a função dela. Sim. A minha função é eu ser pastor. Se você vai querer ser ou não pastoreado, é um problema seu, mas eu vou cuidar de você, independente se você vai entrar na minha igreja ou não, porque o irmão não contribui, esse irmão não vai ser assistido. Porque aquele irmão... Não está na membresia da igreja, não frequenta o culto. Esse não batizou ainda, se a mãe dele morreu, eu não vou lá visitar, não. É só quem já... É membro. Não faz e isso é uma sentido. realidade que a gente tem muita dificuldade aqui com isso. Então... Tem que dividir, né? Quando eu chego lá, a gente começa a trabalhar com crianças. Então, hoje, o projeto social da igreja, ele tem uma equipe interdisciplinar, com psicólogo, pedagogo, assistente social e o coordenador. Assistente social é minha esposa. A gente fez faculdade específica depois que a gente começou a trabalhar. Então, eu fui fazer administração, eu fiz pós em gestão de projetos sociais, já dentro do que eu fazia, porque eu precisava melhorar o meu conhecimento para atender melhor e transformar melhor a vida das pessoas. A Liliane foi fazer serviço social na mesma perspectiva, de que assim, a gente precisa atender melhor isso aqui e transformar isso aqui. E eu tenho 3 meninos que começaram comigo, o psicólogo é o primeiro aluno meu de bateria, com 12 anos de idade, hoje ele tem 22, ele atende as crianças do projeto como psicólogo. Que legal. A pedagoga é uma menina que morou com a gente lá em casa, ela morou com a gente lá em casa por causa das circunstâncias da vida dela, e hoje ela é pedagoga do projeto. Então, eles foram crescendo. Dentro disso, a igreja automaticamente também vai crescendo ensinando. Eu tenho 4 seminaristas, né? 1 é seminarista de verdade e 3 é meia boca, sabe? Os 3 meia boca é que hoje eles fazem uma matéria, amanhã eles farão, daqui a 2 anos eles fazem a outra. Vai fazer o seminário durante muitos anos. O deles, o seminário parece que é eterno. E o outro é mais certinho. Mas eles fazem o seminário e vão aprendendo de que, assim, eu acho que eles têm a vantagem nesse caso, porque eles vão crescendo junto com a gente dentro da igreja. Então, eles vão vendo uma igreja numa outra perspectiva do que normalmente se vê no dia a dia, porque eles aprenderam isso. Então, a igreja tem uma quadra desenhada no chão, a igreja tem uma parede escalada, a igreja acontece esporte para todo lado, e eles não têm esse problema como a própria comunidade tem, porque a comunidade religiosa, ela sacraliza o templo. Então, ela vê o templo como a casa de Deus, e que ali só pode ter atividades espirituais. E aí a gente já tem um problema teológico do que ele vê como espiritual, que não é espiritual somente. Exatamente.
Então você já precisa mudar isso na cabeça da própria comunidade. É. E você não muda assim tão fácil, né? Porque uma faz herança, né? faz parte da cultura religiosa. Apesar de a cultura ser dinâmica, mas a cultura religiosa é muito conservadora. Demais. Então eles também dizem assim, mas aquilo é uma igreja, como é que pode uma igreja que tem uma quadra, né? Mas aí, isso quem diz é a igreja. Mas eu recebo a Globo para fazer lá do Globo Esporte, fazendo a matéria lá, e ele vem e diz, essa é a igreja que usa o templo como quadra de formar campeões. Porque a televisão consegue ver de que a igreja está transformando vidas ali por meio do esporte, de aproximar. Então, eu tinha um grupo de dança há 8 anos atrás, 9 anos atrás, tinha um grupo de dança na igreja, com 5 meninas. O grupo de dança da igreja sabe como é que é, né? As meninas têm que ser padrão, tem a idade para namorar, tem Toda a regra. E eu não consigo manter 20 meninas. Só que eu tinha 9 casos de meninas grávidas, entre 12 e 14 anos na minha comunidade. Grávida aos 14 anos, com 12 anos de idade, e a mãe dizendo assim, é normal. Isso aí acontece. Normal. É muito comum. Sabe? Eu acho que ele não vê como normal, mas vê como comum de que a menina está engravidando cedo. Não tem engravidou cedo, né? É melhor do que ficar sozinha. Sem contar de que ela engravida cedo, as mães dessas meninas engravidaram cedo, elas engravidaram aos 15 anos de idade. Hoje a filha dela tem 12. Quantos anos a mãe dela tem? Quem é bom de matemática aí? 27. Menos de 30, 27 anos. Ela está novinha ainda. E ela Já quer viver a bom. vida dela. Então é melhor que ela largue logo a filha dela com outro cara, que ela não vai ter dificuldade de cuidar, e ela vai viver a vida dela, porque agora ela conseguiu estabilizar a vida dela 14 com 27 tá bom anos. mesmo. 14 anos, 13 anos, pode. O índice de iniciação sexual na nossa comunidade é 9 anos de idade. Eu lembro da 9 anos de conferência. idade. 9 anos de idade, né? Você olha uma criança da nossa comunidade com 9 anos de idade, eu fico pensando, não é possível. Então, dentro dessa realidade, você vai crescendo, a gente fala, vamos acabar o grupo de dança. Transformamos o grupo de dança em um projeto social de dança. Como projeto social, o pessoal aceita melhor. Porque é projeto social, não é coisa de igreja. Isso. Então eu saio de 5 meninas para 22 meninas. E você consegue apresentar o evangelho para essas 20. E elas aprendem sobre salvação, sobre teologia, elas aprendem sobre usar absorvente, Sobre sexualidade. ou sobre sexualidade, sobre usar preservativo. Porque você vai dizer assim, é menina que vive, ó. E nós levamos 8 anos, sem nenhuma gravidez na adolescência nas meninas que a gente atendia. 8 anos. Fomos ter gravidez agora na pandemia. Pandemia, né? Porque a pandemia, o que aconteceu? A família diz assim, ó, não vai pra rua não para não pegar Covid, traz o menino aqui para casa. Ô, pastor, mas Sofre de um lado pro outro, né? aproveitando o que o Vitor falou sobre o trabalho, e aí você, maravilhosamente está explicando exatamente isso. Aí, uma pergunta que eu acho que isso demonstra cada vez mais, isso mostra, né, o quanto o seu trabalho tem evangelizado muita gente lá. Como que a gente hoje, né, até para que as pessoas que estão assistindo, né, possam perceber isso, como que como que é a junção? Porque, por exemplo, tem que ensinar sobre o pecado, tem que falar sobre... o diabo está no meio desse povo aí, e o trabalho social está lá também para poder levar essa evangelização. Como que a igreja, né, para que a gente aprenda um pouco mais sobre isso, a gente sabe que essas duas coisas podem caminhar junto. A gente não vai entrar aqui naquela discussão sobre a questão social, separada da igreja, mas como que essas duas coisas, eu sei que lá é um trabalho muito forte, muito abençoado que vocês fazem lá, que você faz lá. Como que a gente pode, né, para que as pessoas possam ouvir, assim, né, de uma forma assim, bem direta, como que a gente pode fazer com que essas duas coisas caminhem junto dentro da nossa sociedade? Porque aqui em São Paulo é muito diferente. A gente tem que aproveitar as oportunidades através do trabalho social, através do evangelismo, através de uma situação para também condenar o pecado que a sociedade tem mergulhado. E a igreja acaba sendo influenciada, as pessoas dentro da igreja. Como que a gente pode, né, buscar no Senhor isso? Como que a gente pode entender isso como uma forma de essas duas coisas caminhar dentro de uma evangelização para que vidas sejam alcançadas, a juventude, os adolescentes sejam alcançados também de uma forma com o trabalho da igreja, né? Quem convence é o Espírito Santo, ok? A mensagem, ela conscientiza. O amor, ele transforma. Bom. A gente precisa entender de que projeto social de igreja não pode ser feito para evangelizar.
Ele tem que ser feito para demonstrar amor. Boa. E é a prática do Evangelho de Jesus. Eu acho que eu tenho um amigo meu que ele diz assim, pô, eu estou começando um trabalho missionário aqui na cidade lá do Mato Grosso, aí eu vou começar logo com crianças, porque com as crianças eu posso trazer os pais. Criança não pode ser usada como isca. A igreja precisa aprender a não ser egoísta no seu processo de evangelização. Boa. Quem nós queremos ajudar quando nós estamos apoiando as crianças e adolescentes? Nós queremos que essas pessoas venham para a igreja ou nós queremos que elas tenham sua vida transformada? Verdade. Nós estamos preocupados com ela ou com a gente? Em sua maioria, as ações sociais que nossas igrejas fazem não é preocupado com o outro, é preocupado consigo. Sim. A igreja está preocupada mais consigo. Eu preciso que a minha igreja tenha mais pessoas, então vou fazer uma ação social para que eu alcance mais pessoas. E aí a gente vai fazer o quê? Sei. A gente vai pegar uma pessoa em vulnerabilidade, né, com fome, exemplo. Precisando. Uma pessoa precisando. Ó, eu vou te dar a cesta básica, mas você tem que ir no meu culto. Exatamente. É isso aí. Isso pode ser tudo, só não é amor. Verdade. Eu não estou preocupado Nem com evangelismo. Isso não é bíblico, na ele. verdade. Né? Eu não estou preocupado com ele. Aquela palavra que algumas pessoas não gostam de ouvir, assistencialismo, né? No meio, né? É. E aí você vai para a pessoa, leva ela para o culto, para ela ouvir uma música que ela não gosta. Aí depois ela sai com aquela cesta básica na cabeça, ainda a sacola transparente ainda, para todo mundo ver. ver. Ver mesmo logo que da é. igreja. O logo da Com a igreja. logomarca da igreja. Alguém tira a foto dela com a cesta na mão. Olha, a nossa igreja está fazendo alguma coisa. Está É, fazendo mesmo alguma coisa. Então, quem me ensina muito isso é o bom samaritano. Isso. Porque quem estava próximo do homem caído ao chão? Quem estava próximo dele? O É. próximo ali foi o monte- samaritano, né? Mas monte de gente passou passou, o né? levita, passou Passou o o sacerdote. sacerdote, Todo mundo estava próximo dele. Mas quem se fez próximo? o samaritano, o samaritano. inimigo, É né? o samaritano. É por isso que é muito mais fácil amar as crianças de Macapá. É muito mais fácil amar os meninos barrigudinhos lá da África do que amar meu irmão que dorme no outro quarto comigo. É verdade. Porque o evangelho é amor. Isso mesmo. Não necessariamente. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai usar a mensagem, mas primeiro se relacione. Ame aquela pessoa primeiro. Depois você não vai precisar. E eu vou dar um exemplo muito, muito prático. Seu Raimundo foi um senhor lá da comunidade que foi. Ele é o líder da comunidade, ele não é líder comunitário, mas ele é uma pessoa que velho na comunidade, todo mundo respeita ele. Todo mundo olha pra ele e fala, não, esse cara aí... E a gente foi lá para fazer o trabalho comunitário e fez assim, eu sei que vocês querem, pastor. Eu falei, o que, seu Raimundo? Vocês querem que eu vire crente. Eu falei assim, ó, isso não é uma mentira, mas nesse momento nós não aceitamos como igreja, não permitimos que vocês tomem uma água suja de fezes, nós não aceitamos que como igreja aqui vocês vivam num lugar que vocês não conseguem andar. Que é aquela história que é a história da contou no ponte culto lá. da ponte. Então nós entendemos que vocês precisam, isso aqui tem que mudar. E nós queremos fazer parte com vocês. E não queremos fazer para vocês. Nós queremos fazer com vocês. Porque é diferente. Porque quando você faz para a pessoa, você cria dependência. Quando você faz com a pessoa, você empodera ela, porque ela entende-se como parte do processo. Pô, sabe aquela pessoa que você parou de beber por quê? Ah, eu entrei na igreja, agora parei de beber. Essa pessoa que parou de beber quando entrou na igreja, se ela sair da igreja, o que ela vai fazer? Vai beber. Mas aquela pessoa que entendeu que a bebida destrói a família dela, ela não vai beber, porque ela entende. Né? E automaticamente a relação dela com Jesus é muito mais fortalecida, porque ela entendeu o princípio. Então o Sr. Raimundo nos deu a oportunidade de transformar lá a comunidade dele. Nós fizemos as pontes, fizemos a ponte, a energia, a água foi depois. A gente fez a ponte, energia e fez um outro pedaço da ponte. Quando nós voltamos a fazer as reuniões, após um ano, ele me chamou e fez assim, está tudo errado aqui, pastor. Está tudo errado. E ele, o senhorzinho bravo, falou assim, está tudo errado mesmo. Ele fez esse negócio de o senhor vir para cá, só fazendo ponte, fazendo água, fazendo isso aqui. O senhor tem que pregar para a gente. O mesmo que lá atrás não queria. Sabe por quê? Porque ele percebeu que eu nunca fui amá-lo com nenhum interesse.
Nunca houve nenhum interesse de que não que não houvesse a vontade de que ele convertesse e não que em algum momento a palavra foi negligenciada. Sim, é. Mas a Bíblia foi ministrada em todas as aulas do curso, era ministrada a Bíblia, mas nunca com interesse a não ser de que assim, nós precisamos mudar essa realidade de vida deles. E isso automaticamente gerou nele o seguinte: eu quero o que você tem. A palavra foi vivida, né? O que você tá fazendo comigo aqui é uma expressão de amor tão grande, porque eu quero isso para minha vida também. E o senhor Raimundo apareceu um dia no culto lá, com a calça, com roupa de crente, né? Camisa social. Camisa social. Calça social. Olha que benção. Aí ele falou assim: posso falar aí no culto? Eu falei: pode, né? Mas cismado, né? Com medo, né? Esse cara vai falar. Que é a oportunidade aqui. Ele falou assim: isso aqui é uma vergonha. Aí eu falei assim: verdade? Isso aqui é uma vergonha. Eu falei: rapaz, olha o que esse casal veio de longe fazer pela gente aqui. Aí eu chego no evento, tem 25 mães aqui, era o Dia das Mães. Eu estava super empolgado que tinha 25 mães da comunidade na coisa da igreja, né? Olha aí. Isso aqui deveria estar cheio das mães, todo mundo tem que vir para cá para ouvir o que esse pessoal tem para contar para a gente. Eu falei assim: ó, o evangelho alcançou o coração dele. Amém. Eu nunca precisei dizer para ele assim: Jesus te ama. Ele evangelizou todo mundo, né? Ele evangelizou todo evangelizou. mundo. E eu nunca precisei dizer para ele assim: ô, seu Raimundo, Jesus te ama. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus amar ele no dia a dia dele. Ele sentiu o amor, né? Na Ele- prática. Ele sentiu amor na prática. Então, assim, é um desafio, sabe? Porque eu gosto de pensar de Jesus sempre quando fala de amor. Eu acho que Jesus é a grande expressão. Quando não tinha comida para aquela multidão, Jesus tinha toda a desculpa do mundo para não dar comida. Uma mãe de vagabundo, rapaz, isso não quer nada com a vida não. Esse pessoal está atrás de mim só para comer. É. Manda todo mundo embora, Pedro. Isso aí, gosta de Bolsa Família, rapaz. Aí, ó, vai ficar a vida toda se alimentando de programa social aqui do governo romano. Manda todo mundo embora, manda caçar o que fazer. E outra coisa, eles acham que não me enganam, eu tô ciente, viu? Daqui a um dia, eles vão estar tudo gritando lá para me matar. Crucifica ele. Vai morrer todo mundo com fome. É. Né? Tinha todo o motivo do mundo. Mas Jesus era transformado pelo poder de Deus. Jesus é o Evangelho. É. E ele diz assim: o que é que tem aí, ó, Jesus? E o que tem é 5 pães e 2 peixes. Estou dizendo, não tem comida. Ó, só tem 5 pães e 2 peixes, não dá nem para nós. Ô Pedro, pega os discípulos menos perto de nós, manda os caras levar isso aí, vamos comer só a gente aqui. Ué, tinha todo o motivo do mundo. Verdade. Sabe o que ele disse? Senhor, eles estão com fome. Eles são egoístas, eles estão pensando só neles. Mas Mas estão com fome. a forma que o outro vive não pode transformar a minha vida. Pô. A maldade do outro não pode transformar a minha vida. Não é porque o outro é um usurpador que eu simplesmente vou fazer de conta que nada está acontecendo. E Jesus vai lá e diz assim: pai, o que eu tenho é isso aqui. Eu só quero que esse pessoal saia daqui de barriga cheia, porque eles não têm o que comer. E eles estão aqui porque eles querem comer. E Deus diz assim: então, meu filho, você é a prova do que é amor. É quando você faz, mesmo sabe. Todas as vezes que você faz esperando ser correspondido no amor, não tem graça. Você já sofreu por um amor não correspondido? Ah, Ah, o Reginho é Dom Juan. aí, Não, né? É mesmo? Conquistador ali. Só quando o Corinthians perde, né? não, ele tá acostumado a sofrer, né? Ô, velho, você com 12 anos não amou uma menina na sala de aula? Sim, sim, quando era adolescente, bem jovenzinho, eu tive uma... Só quando era jovem? Hoje você é casada? Sou casado. Acabou de ter filho. Nasceu meu segundo filho agora. Nossa. Ainda bem que você teve amor não correspondido, né? É, Porque foi. se tivesse correspondido, você tava lascado, tava com outra mulher hoje. É verdade. Já pensou se tivesse correspondido? Então, não, mas eu tive mesmo, me abandonou. Foi. Abra o seu coração, tô aqui pra te ouvir. Eu tinha 11 anos, nem tinha entendimento ainda da vida. Mas verdade. você se dava, É. você passava, comprava um chicletezinho ali, mas você não espera. Amor, se tudo for correspondido, não tem graça. É verdade. Né? E Jesus é a pessoa mais ciente disso. Se ele esperasse alguma correspondência de amor, nós estávamos tudo lascado, não ia ter nada, porque assim, eu sei o que esse povo vai me dar. Mas ele amou. Então, nesse desafio de você cuidar do outro, é o desafio de entender de que, assim, independente de se ele é crente ou não, se ele é da minha igreja ou não, a minha responsabilidade é amar. Bom. Porque o que Jesus diz é o seguinte: se você ama os crentes da sua igreja, que privilégio há nisso?
Até o pessoal de fora faz. Faz, verdade. Eu quero ver você amar o pessoal do Candomblé. É. Eu quero ver você amar o pessoal da marcha LGBT de São Paulo aí. É. É esse aí que eu quero ver, se você está realmente transformado. Quando o cara chegar com uma estaca, com um crucifixo, fazendo gracinha, e você vai ter que olhar para ele e dizer assim, eu não quero que você morra, não. Eu quero que você seja transformado. E eu vou... Tá aqui um copo de água para você. E a Bíblia diz que você vai montar uma brasa viva na cabeça ainda do cara. Mas não é possível. Não é possível. Eu Eu tô ataco, ofendendo esse cara. o que eu recebo é outra coisa, né? Pastor, então aproveitando, aí, é até interessante isso que o senhor está falando, né? Eu queria voltar num tema sobre a igreja servir a comunidade. Eu acho isso muito interessante. Dentro da perspectiva que a gente tem aqui no nosso contexto em São Paulo, eu acho que tem muito ainda disso, de que o templo é um lugar sagrado e que, nossa, aí você vai fazer... você vai pôr uma mesa de ping-pong e você está desvirtualizando o templo, né? E aí eu queria dividir a minha pergunta em duas partes. A primeira, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do contexto do Amapá, porque eu acho que aqui em São Paulo, e acho que na maior parte do Brasil, a gente tem um pouco conhecimento tanto geográfico quanto cultural. Então, se o senhor pudesse expor um pouquinho como que é a realidade, o dia a dia de vocês, até se puder falar um pouquinho da culinária, né, para a gente saber um pouquinho como que é. E a segunda parte da minha pergunta eu queria entender como que era o contexto cultural, o contexto social da sua chegada há 10 anos, né, o senhor falou? E agora, eu queria entender assim, qual foi a relevância da igreja ali implantada, né, do projeto para essa comunidade. Aí eu queria ver se o senhor podia falar com a gente. Falando sobre a sacralização do templo, eu queria que a igreja, meu sonho é que a igreja viva como se fosse um grande retiro, um retiro de carnaval, só que anual. Sim. Sabe por quê? Porque no retiro a gente pode jogar ping-pong, a gente pode jogar sinuca, a gente pode ir pro louvor de bermuda. Chinelo. Pode ir de chinelo. Viu como é divertido no retiro? Graças a Deus a gente toca de bermuda aqui e fica tudo bem. Pode jogar baralho. Pastor, jogar baralho. sem perder... Truco. Olha só, truco. Truco não. 6. Tinha truco no acampamento. Eita! Sai briga. Pergunta pra Eloá, tinha truco no acampamento? Tinha. Pastor, eu fui evangelizado num acampamento, só para aproveitar essa oportunidade. Quando eu cheguei no meu primeiro... Eles são meus amigos aqui, eles sabem da minha história. Quando eu cheguei no culto do retiro, no acampamento, que eu fui pela primeira vez, que eu cheguei lá, eu vi os meninos lá em cima, tocando de chinelo, baterista de chinelo. Bermuda, com touca. Eu falei, que pessoal bacana que eu tô aqui nesse final de semana, vai ser um tempo muito bem. Deus começou a mudar a minha vida ali. Mas isso chamou muito a minha atenção positivamente. Depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia, fui pro seminário, eu falei... Mas aí tu tava falei, naquela época. Gente do céu, Por que eu numa igreja herege. Cadê a calça social, gente? Cadê o terno azul? Cadê o terno azul? Então, você começa a ver você começa a não criticar, mas você começa a ter um entendimento de que hoje muita gente, se visse isso, e se continuar vendo hoje, né, uma pessoa assim, começa a achar estranho, né? Sim. Teve uma pessoa do Nordeste que uma vez criticou através da internet um culto nosso que tinha um menino tocando de bermuda, um culto dos jovens. Então era eu. Ele tava, não, era o seu, Léo? Era o Júlio. O Júlio. Ah, o Julinho, Os caras escreveu, o cara escreveu um monte de coisa na internet. Que igreja é essa? Joguei lá. Depois ele pediu desculpa, pediu perdão, enfim. Mas, eu sei o que é isso, meu filho. Eu sei o que é passar por isso. Entendeu? Só pra A não minha, os perder caras joga badminton lá. E o cara joga capoeira dentro da igreja. E ele prefere que eu feche a igreja para fazer só o culto e o menino fique na rua correndo risco de droga, do que eu abrir para que ele seja cuidado ali, para que eles tenham um tempo de diversão que ele não tem no dia a dia, né? E isso que eu acho interessante, o senhor estava falando, a gente aqui, eu cresci na igreja, né? A gente esperava tanto o acampamento, porque era uma coisa, a gente fala acampamento aqui, né, de carnaval, que era uma coisa assim... que a gente esperava tanto pela parte da diversão quanto por esse aspecto espiritual mesmo, de a gente estar na presença de Deus. E uma coisa não invalidava a outra, né? Por que não trazer isso para a realidade? Então, eu chego num contexto de uma cidade, a comunidade que a gente trabalha são pessoas que vêm de comunidades ribeirinhas para a cidade. Eles vêm migrados das comunidades ribeirinhas do Pará para a cidade. Só para que, caso algum dos nossos ouvintes, né, que chique, eu sempre quis falar isso, não saiba, o senhor pode explicar o que seria uma comunidade ribeirinha? Comunidade ribeirinha são as pessoas que moram na beira do rio, no caso do nosso lado, do arquipélago da Ilha do Marajó, que é a famosa Ilha do Marajó. Então, para você ter uma ideia geograficamente, de Macapá para
primeira cidade do Pará, na Ilha do Marajó, que é a cidade de Afuá, são 2 horas de barco. Eu já chego no Pará. E tem um bairro de Macapá que, para eu chegar nele, eu levo 12 horas de barco. É igual a gente aqui, para ir para praia e para chegar em Minas aqui. Para praia você vai em 20 minutos, você vai na última cidade de São Paulo é 5 horas. Ó, É isso olha aí. mesmo. mas na praia você tá em São Paulo ainda, né? Tá Em São Paulo. São Paulo. São Paulo. E aí você tem uma realidade dos ribeirinhos que eles vivem uma vida... Não há lei, né? Então, assim, e o que acontece na comunidade ribeirinha? Por que muito caso de assédio? O homem ribeirinho, ele sobe no pé de açaí, ele arranca açaí, ele vai pescar, então ele está sempre muito inteiro, ó, fortão. E a mulher, ela só procria. Na frente da igreja lá, tem um casal que tem 24 filhos. Receba. Graças a Deus, pai. 24 filhos com a mesma mulher. O Rodrigo, que é o Rapaz. psicólogo lá do projeto, o pai dele tem 48 irmãos. Nossa. Deus do céu. Aí ele não é com a mesma mulher, não. O avô dele foi mais piriguete. Mas mais- agitadinho. Não saiu namorando demais. Caraca, Então, 50 assim, o que acontece? A mulher procria, vai procriando. Quando ela chega com 40 anos, ela está acabada. Quem está bonitona dentro de casa? A filha. A filha. Agora nós tivemos um caso que o marido perdeu a mulher com a filha, tinha 9 anos de idade. A mulher morreu, ele enterrou e ele ficou tendo um caso com a filha. 9 anos de idade. Então essas pessoas saem dessas comunidades onde estão escondidos lá, perdidos lá, e eles vêm para a cidade com a mesma vida. E lá é um pensamento comum. Comum, é comum. Todo mundo fala, não, isso aí é normal. Quem vai dizer que é errado é a pessoa que vai chegar com a lei e dizer assim, isso não pode, ela é sua filha. Porque termina comum. Então, assim, o abuso, ele não é normal, mas não é alguma coisa que era combatido. Sim. Então, quando a gente chega, que eu vejo meninas ganhando R$1 para poder o cara passar a mão no seio dela, eu começo a dizer, tem alguma coisa errada aqui. Quando começa a aparecer um caso que a menina, eu fui abusada com 8 anos de idade. Era um caso, me deixou assustado. Só que aí 2, 3, 4, a gente começa a trabalhar para que a comunidade acabe com isso. Porque aí é o papel da igreja, né? Que é onde o poder público não chega, onde a prefeitura, o governo, a igreja vai chegar lá. Vai chegar. Tem mais acesso até. Porque às nós vezes. estamos lá para transformar essas realidades sociais. Não faz sentido o evangelho, ele precisa acessar todas as áreas da sociedade. E não só. Eu normalmente digo isso, eu até preguei na convenção e eu fui cortar a minha pregação. Vocês não cortam mesmo, eu não corto não. Mas eu falo o seguinte, se o problema do homem for só não ir para o inferno, se converter uma criança que foi abusada, como tem um caso lá, foi abusada aos 4 anos de idade. Nossa. Deus. Com 14, ela já tentou suicídio 2 vezes, que ela não quer viver com esse negócio nela. E ela converte. Se o problema dela for só não ir para o inferno, mata ela. Pega um revólver, dá um tiro na cabeça dela e manda ela para o céu. Sim. Ela não vai sofrer nunca mais. Mas o evangelho tem que transformar a vida dela por um todo. Começa aqui, né? E aí eu processo, preciso transformar, eu gosto da frase que diz que o céu só é céu por causa da presença de Jesus. Se tirar Jesus do céu, o céu não tem graça nenhuma. Quem vai ficar morando em Rua de Ouro? Qual a graça que tem em Rua de Ouro? Só para o Evangelho da Prosperidade aí, que não tem nem saber de Jesus, né? Saber, né? Não, vai ter Rua de Ouro, opa, glória. Se você botar Jesus no inferno, o inferno vai ser um lugar bom de morar eternamente com Jesus lá. Então é preciso que colocar Jesus na vida dessa criança que foi abusada para que ela comece a ter um céu na vida dela. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Evangelho da Prosperidade também chegou lá? Chegou com força. Com força. Porque meus concorrentes chegam lá na igreja lá, o ônibus para, todo mundo entra no ônibus e vai pro culto deles. Nossa. São as pessoas que eu cuido semanalmente. Mas E lá aí tem outro que culto oferece dinheiro. Ah, mas né? o cara vai Oferece chegar, o ônibus, né? oferece o ônibus e não vai dizer para você que você tem que parar de abusar as crianças. Na verdade, o pastor nem vai se preocupar que isso Não, não acontece vai na falar, comunidade. ele não vai falar. Ele nem tá aí Ele não para vai isso. falar. Né? Ele nem tá aí para isso. O que ele quer é que o cara pegue lá o sofrido salário que ele ganha, que é pouco, e contribua na igreja. Que ele venda. Então você vende um contexto social muito difícil. Então você vai para um contexto desse, e aí a gente começa a fazer o seguinte: a gente precisa trazer esses meninos para mais perto para proteger eles, para ensinar a eles como se protegerem. Então a gente começa com as meninas que eram vítimas ali no início, algumas que eram vítimas de assédio, né? Que terminava, fazia curso de reciclagem, e depois a gente começa a ver que realmente é um problema local. E aí a gente faz passeata, recebeu ameaça de morte, que o cara que era abusador lá não gostava, de que a gente diz que sem, denuncie, ensinar a criança a se proteger, né?
A própria comunidade não valorizava esse trabalho da igreja. Hoje, graças a Deus, 10 anos depois, se tem um caso, as pessoas chegam pra gente e vão lá e dizem assim, a gente quer saber o que tem que fazer. Né? Normalmente, às vezes, eles nem querem saber o que fazer, porque eles já estão conscientes disso. Mas eu já tive casos de uma mãe chegar lá para mim e dizer assim, pastor, eu vi meu esposo brechando. Brechar, na Bahia chama de olhar pela greta. Como que seria aqui em São Paulo? Espiar. Espiar. Tipo espiar. Só que as casas são de madeira, né? Certo. Então, entre uma madeira e outra, olhar fica pela um... brecha. Fica então. brechinha. Isso. Aí ele tá brechando. É brechar. Eles têm uma madeira, a filha dela tomava no banho, adolescente, e ele ficava olhando ela tomar banho. Uau. Aí ela percebeu, foi lá, chegou pra mim, o que é que tem que fazer, né? Tava eu e a Liliane lá. E aí eu falei assim, ó, nós temos um caso, aí nós vamos denunciar e você manda esse cara embora. Primeira coisa é mandar ele embora, né? Ele já tá num caminho de assédio. Então tem que mandar esse cara embora de casa. Ela fez isso mesmo. Era o marido dela. Era o marido dela. Enteado da menina. Enteada da menina. No outro dia a menina foi morar no interior com o pai. Nossa. E ela continua morando com o cara lá. Ô pastor, essas histórias, a história que na ministração da conferência, marcante que foi para nós, isso aí fica reverberando na cabeça de muita gente. Eu admiro, quero ser aí, sabe, um intercessor, muito mais do que se interceder, o que eu puder ajudar, porque eu vejo claramente o quanto Satanás, eu sei que o trabalho social ajuda nisso aí para estar lá dentro, porque a igreja da prosperidade é que nem o senhor falou, vai lá, manda o ônibus, o pessoal vai lá, eles não vão tocar no assunto do pecado, eles não vão tocar nos detalhes da sexualidade, eles não vão falar, manda embora da sua casa esse homem. Eu vejo essas histórias e às vezes a gente tem uma realidade aqui em São Paulo um pouco diferente, porque o pecado tem feito com que algumas pessoas achem isso normal, achem isso comum, né? E de perto lá, como vocês têm vivido lá nesse trabalho, eu fico vendo o quanto a gente precisa ser ensinado com relação a isso, o quanto isso deve gerar incômodo em nós, de pelo menos a gente saber que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode mudar o coração dessas pessoas. Claro, o trabalho, a denúncia, né? A gente sabe que aqui talvez a gente ouve falar bem, que cresce cada dia aqui em São Paulo, a gente ouve falar algumas histórias, mas dessa forma, 4, 5 anos, histórias recentes assim, aparecendo, eu fico imaginando o trabalho que não deve ser tentar evangelizar uma pessoa que acredita que isso é normal, que isso é comum, a mãe achar que a criança com 9 anos, 10 anos de idade já tem a relação sexual dela, já fica grávida porque ela também tem 25 anos e ela quer viver, então que ela já arrume o maridinho dela ali, já arrume a sua vida. O quanto Satanás, o quanto tem uma influência maligna do mal em tudo isso. Que você tem uma pessoa que criou uma cultura demoníaca, né? E aí, assim, ela converte. Ela vai para a igreja, ela converte. Só que para ela mudar a cultura que ela aprendeu é que é a grande dificuldade. E aí você vai ter que andar com ela e entender de que Deus é que vai dar graça, porque assim, eu tenho uma irmã lá com 7 filhas com 7 homens diferentes. Nossa. O cara abusou da filha dela mais velha, ela mandou a filha dela morar com o tio para ficar com o cara. E é crente. Batizada, mulher de oração. E você tem que olhar para ela e pensar assim, a cultura de vida dela é muito distante da minha. Mas eu acredito que Deus vai mudar a vida dela, para que ela entenda. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Até porque o contexto que ela volta também, né? Porque ela foi transformada, está sendo transformada, mas ela volta para aquele mesmo contexto. E eu acredito que essa irmãzinha, ela vai estar comigo no céu. Sim. Mesmo que ela viva de uma forma que eu não concordo, mas assim, eu estou ensinando, eu estou falando, o evangelho, a salvação chegou no coração dela. Sim. Mas a prática diária, isso é muito, muito difícil. A mesma coisa você pegar alguém, a gente chama de pescar em aquário dos outros, né? Mas você pega uma pessoa de uma outra igreja, traz para a sua igreja, até que esse cara mudar o pensamento dele. De que assim, e cadê a causa social? Por que o pastor não está de terno? A gente recebe algumas críticas até hoje. O cara assusta. Verdade. A gente recebe sempre. Não, você não pode tocar de bermuda. Eu já toco de bermuda direto. Toco no louvor, a gente toca. Eu venho de bermuda e tal.
A gente está num país tropical, né? Isso que eu acho interessante. A gente puxou um aspecto lá da Europa e trouxe para nossa cultura. E até dentro desse contexto todo, pastor, eu também queria voltar. Eu fiquei com tanta coisa na cabeça, dava para ser 6 horas de podcast. Mas é sempre assim, né? A gente sempre quer umas 3, 4 horas. Mais, assim, né? Tem que fazer 2, 3, 4. É difícil. Mas assim, desde até... A nossa igreja, graças a Deus, tem um coração muito missionário, muito missional. A gente sempre tem trabalhado com missões, né? Isso é uma coisa que a gente agradece a Deus, porque muitas igrejas, dentro do nosso contexto, não têm esse coração. Mas, até voltando um pouco na fala do Regis, e que o senhor falou bastante também, né? De, muitas vezes, a missão dentro do Brasil ser vista até que talvez como uma coisa um pouco menor, não sei explicar, ou alguma coisa... Menos mais valorizada. Leve, alguma coisa tem muito trabalho. Você tem missões mais ou menos e missões top, assim, né? Parece que assim, é a mesma língua, você nem precisou aprender outra língua, né? Alguma coisa mais ou assim. menos, né? Mais ou menos, né? Mas o senhor falando até dessa questão transcultural, né? O Brasil é um continente, na verdade, né? O senhor sentiu algum impacto cultural aí forte que o senhor poderia compartilhar, dos hábitos? Eu até esqueci de falar sobre isso. Os hábitos do amapaense, do ribeirinho, é muito diferente daquilo que eu como baiano. Então, assim, primeiro choque que eu tive, quer ver? O primeiro choque que eu tive foi ver uma mulher de sutiã andando na rua de bicicleta. Nossa. Na minha cabeça não cabe, na minha cultura não cabe. Aqui não, também. Aqui também não. Imagine, uma vez eu fui evangelizar uma irmãzinha, aí entrei na casa, essa é uma história engraçada, né? Aí entrei não aconteceu comigo não, mas é uma história engraçada para dar um entender. No Pará não dá para você, no Pará, viu? No Pará. No Pará e no Amapá. No Pará, agora é Pará mesmo. Não dá para você evangelizar e entrar na casa de uma pessoa, é quente. Clima equatorial. Menor, em 10 anos... O Pará é mais quente que o Amapá ou é a mesma... mesmo clima. Mesma temperatura. Assim, não dá para dizer que é o mesmo clima, porque o Amapá é pequeno. O Pará é muito grande. Sim. Então o Pará tá pegando região centro-oeste, tá pegando região norte lá em cima, né? E pega um pedaço aqui do Maranhão aqui. Então, você começa a pensar no clima quente, aí entra na casa da irmã, né? Você entra, você fica preocupado. Será que a irmã tá de sutiã? Como é que você chega? Aí entrou outra irmã lá, em vez de você ficar pensando nele... Eu falei, rapaz, irmã, hoje tá não sangue. E você vai entrando lá, tem uma coisa chamada giral, que é tipo uma pia de lavar prato, mas eles chamam de giral, que é só uma tábua. E tá lá, em vez de você ficar chorando por ele... Aí o pastor já grita lá, ô, minha irmã, Pai do Senhor, para a irmã já poder já botar uma... Normalmente ela pega ela pega uma blusa e coloca bem aqui assim, dentro do sutiã aqui, para proteger a parte do seio, né? E ela aí meteu um... Pense em Deus, chore por Deus. Essa daí foi boa, ela escapou. Já evangelizou a música ali. Então, esse é o primeiro choque que eu tive. Não era comum você andar na ponte e de repente tá passando meio de sutiã lá. Hoje, para mim, é muito comum, né? Para mim, é muito normal você estar ali dentro da... A alimentação é outra coisa. Eu sou baiano, então a comida baiana é uma comida com bastante tempero. A comida do norte, do ribeirinho, é uma comida com pouco tempero, até porque ele não tem acesso a muito tempero. Então, mais leve, né? Vem de uma cultura bastante indígena. A cultura ribeirinha tem muita coisa indígena na culinária. Então você tem uma comida salgada, tem um frango. Eu já fui numa casa de uma pessoa que eu comi um frango e parecia que o frango era fermentado. Só o frango, aquele frango, sabe pegar o peito do frango branco? E eu disse assim, Senhor, falta nem o sal. Coloralzinho. Por favor, né? E aí come o caldo. O ribeirinho come muito caldo. Então bota o peixe. Nossa, é engraçado porque é quente, né? A gente tá aqui em São Paulo, a gente tem um hábito, faz frio, a gente faz caldo. Então a gente associa caldo. Frio é sinônimo de caldo aqui. A comida deles é com muito caldo. Então você tem um tamatá, tamuatá é um peixe cascudo, que você cozinha ele com casca e tudo, dentro da água ali, joga um coentro. Aí você toma aquele caldo com a farinha pubada. A farinha do norte é uma farinha de puba. É para matar a fome mesmo. Ela é mais grossa. Você tem o chibé, né? Eles dizem que amapaense... Eu estou te contando que um amapaense ribeirinho da nossa comunidade, ele come 50 quilos de farinha no mês. Nossa! Uma família com 6 pessoas. Nossa! Você chegar na região, você vai ver o cara vende saco de farinha. Porque ele come o açaí com farinha e uma comida salgada. Então, se você é uma pessoa muito carente, você come um açaí com mortadela. Então, pega a mortadela frita, come um açaí aqui na colher e vai comendo a mortadela. Se é uma pessoa da alta sociedade, come açaí com camarão. Né? É o top do açaí, o açaí com camarão.
e a farinha, né? O mediano vai comer com frango assado, com pirarucu frito, que é o peixe frito. Então, a comida é muito fora do normal, assim. Muito caldo. A minha filha, que já é namapaense, uma vez eu estava com minha esposa no hospital, e a irmã falou assim, vem almoçar aqui em casa. Eu fui, quando ela chegou, botou o tamuatá. O tamuatá é um peixe, que ele é cozido numa pessoa bem ribeirinha, ele nem abre a barriga do peixe para limpar. Ela cozinha com tudo. Do jeito que ele tá ali, tirou do rio, já põe lá. bota na panela, joga um temperinho e bota ali. Aí ela foi, botou, quando ela botou, eu olhei o peixe e falei, oh Deus, tenha piedade, Senhor. É hoje. Eu vou fazer jejum. Aí eu peguei o peixe, botei no prato, aí você bota o garfo para tirar a casca do peixe, né? É. A minha filha já tava botando farinha e dando aqui, pai, eu quero outro. Falei, vá, minha filha, coma mesmo. E o tamuatá, você fala assim, que você não pode comer ele e ter barba, porque ele tem no norte chama de pitiu, que é o cheiro forte do peixe. O bicho gruda de um jeito fora do normal. Vitor, você não posso comer isso aí. Mas a comida tradicional, Você vai ter que comer só farinha. a comida tradicional é açaí. O açaí é uma comida, é um caroço, e aí ele bate o açaí numa máquina, ele vai corroendo aquela máquina, sai uma polpa, normalmente o pessoal fala que tem gosto de terra, né? Não tem gosto de terra, é o gosto típico do açaí, sem sal, sem nada, sem doce, e você come com comida salgada. O açaí do sul não é o açaí legítimo, né? Aqui, Ele na foi verdade, viajando e foi pegar uns caminhos ele errados perde aí, o sabor, né? ele recebe guaraná, recebe banana, então bate. Aí ele fica doce. Tanto que o açaí lá, você dá sono. O daqui dá alergia. Não faz sentido uma coisa com a outra. comer açaí com mortadela. Esse daí a gente vai ter É que é diferente, né? O gosto é outro. É E outra eles são saúde, muito. Eles não são. Eles não são pessoas com carisma muito grande, mas eles são muito receptivos. Então é muito comum você ver uma casa com 4 famílias. Não tem lugar onde botar gente, mas assim, você pode vir. E é aquela coisa assim, onde come um, come 300. Eles não tem, isso é fantástico. Eu falo assim, a gente precisa trabalhar isso muito bem. Porque é daí também que surgem os casos de abuso. Porque você bota todo mundo junto. Imagina, um lugar quente, a pessoa com a roupa não mostrando o outro doente lá que acha que pode chegar, é de onde está. Mas eu já cheguei numa casa uma vez, eu fui largar uma menina que a gente estava dando assistência, e aí eu fui deixar ela em casa. Quando a gente chegou lá, estava um 4x4, um beliche, uma cama de casal e uma rede por cima. Ela ia dormir em cima da rede que ficava a mãe e o pai, e os 2 irmãos no beliche. De madrugada, o cara procurou o celular dela debaixo da rede dela. Escreveu uma carta para ela assim, ó, eu tô com sua mãe, mas o amo é você. E essa menina está vivendo dentro daquela realidade, está vendo o quê? Imagina você pegar, eu já peguei criança de 6 anos fazendo sexo oral com o irmão dentro do banheiro da igreja, de 4 anos. Onde ele aprendeu essas coisas? Aprendeu em casa, né? ele está no 4x4 vendo. Ele vê, a pessoa não tem pudor, né? Não tem aquela educação. E às vezes crente, é isso que eu falo para você, ele é crente, ele converteu, o evangelho chegou, a mensagem do evangelho chegou para ele. Só que o evangelho precisa entrar em todas as camadas da vida dele para que ele entenda. Então a gente tem que falar com o irmão lá, irmão, ó, quarto do casal tem que ser separado das crianças, porque ele vai entender que é importante para o filho dele, para que o filho dele não seja despertado muito novo para essas coisas. Então são muitos riscos, né? Eu peguei minha filha dentro do banheiro com a menina, que a menina queria passar a mão nela. Olha aí. Porque ela viu e ela queria fazer com quem? Logo com a minha. Os meninos, o filho do pastor toda direitinha, né? Filha de pastor é sempre muito crente. Filha de né? pastor, sofre. Benção. A menina subia no muro da igreja para ficar fazendo dedo do meio e falando palavrão para minha filha, repete, fala palavrão assim. Olha aí. Aí eu falo assim, faz o dedo assim. A minha filha, coitada, ela sem entender nada, fazia. É difícil, né? E aí você tem uma família estruturada com criança que recebe carinho e amor, e você tem a outra lá, e aí de repente ele fica com ciúme da filha do pastor, vai bater na minha filha com ciúme, não é maldade da criança, né? E eu não vou simplesmente chegar para minha filha, para minha filha assim, ó, não se junta com eles. Ué, se for fazer isso, é melhor abandonar o evangelho, obra, não faz sentido. Pastor, muito obrigada. Infelizmente, aqui já estamos no nosso limite de tempo. Os irmãos chegaram ali também antes de ir embora. Né? A gente queria ficar aqui até, né? Se a gente pudesse, a gente ficaria até meia-noite, mas é muito impactante ouvir as histórias. Com certeza, acho que todos nós vamos sair aqui, né, bem reflexivos.
Daqui a pouquinho a gente também já tem culto, né? Para você que está ouvindo, você pode acessar nosso canal do YouTube também, que já vai estar provavelmente disponível aí a pregação do pastor Luiz Neto. A gente agradece e eu vou pedir para cada um fazer uma consideração final. Então eu só vou começar agradecendo mesmo a sua presença. Espero que a gente possa repetir aí, fazer uma parte 2, uma parte 3 e falar que eu fiquei realmente impactada, acho que de tudo que eu ouvi, né? Tudo me impactou, mas principalmente da questão da igreja servir a comunidade. É lindo ver que a mentalidade da comunidade tem sido mudada para a mentalidade do reino de Deus. Isso é lindo e é um processo e é algo que acho que todas as igrejas, se trabalhassem dessa maneira e tivessem essa mesma mentalidade, a gente estaria num Brasil muito diferente. Então, verdade. Isso eu acho que é bem importante para nós. Reginho? Certeza. Bom, pastor, eu também quero agradecer a sua presença aqui com a gente nesse final de semana. Já edificou a gente na conferência, tenho certeza que vai ser um tempo especial, que seja também um tempo especial para você, para o ministério, para a família. Eu costumo dizer, eu ouvi isso no seminário, num curso, numa aula lá, e eu digo que são trabalhos missionários igual o teu, do pessoal da igreja, são serviços assim dentro da comunidade que mostram para nós, e aí principalmente para mim, né? E aí eu falo de mim particularmente, o quanto a gente ainda não faz nada pelo reino de Deus, o quanto a gente ainda fica naquela coisa de que eu faço muito, eu faço, aconteço. São trabalhos como esse, são desafios como esse, em que a gente se move a interceder, a ajudar, a colaborar de alguma forma, mas ao mesmo tempo mostra o quanto a gente tem feito muito pouco. Olha que a gente faz muita coisa, mas o quanto a gente tem feito muito pouco para que Deus seja glorificado, vidas sejam transformadas, crianças sejam transformadas, sejam ensinadas sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo com amor. A palavra que eu saio daqui hoje, dessa gravação, né, desse podcast, é amor. Mas, ao mesmo tempo, a gente entender a cultura e levar o evangelho do Senhor Jesus para que essas situações difíceis, né, essas situações de pecado sejam transformadas com o amor do nosso Deus. Amém. Amém. Isso aí. Realmente, o que tem agregado muito, assim, todas as conversas com missionários para mim, principalmente, né, tem trazido uma percepção do evangelho na prática, que é o que mais, eu acho que falta, né, na igreja, assim, hoje. Principalmente nessas igrejas de templos grandes, onde as pessoas não trabalham para a igreja, né? Então, ouvir histórias como essa, histórias, assim, do campo, traduz a Bíblia para mim. Traduz o que foi colocado ali para a igreja de Corinto, o que foi colocado ali para a igreja de, Colossenses, Filipenses, porque cada um tinha um cenário, cada um precisava ser trabalhado de um jeito específico e a resposta e o resultado era muito diferente. Que entra muito naquele ponto, sabe? Eu não posso crer no que eu estou vendo, eu posso crer no Deus que eu creio que me levou até ali para fazer aquilo. Então é muito bom ouvir essa história. Queria mesmo ficar aqui conversando por várias horas. Vamos ver da próxima vez que você estiver por aqui. A gente vê se reserva umas 5 horas aí. A conversa vai ser boa. A gente faz um café. A gente coloca um lanche aí também na mesa. Um açaí. Um açaí com Nutella. Franguinho assado. Açaí com o açaí Nutella. de vocês, eu gosto do creme de ninho. Eu como só o creme de ninho, aquele negócio que bota por cima lá. Eu como. O leite, o pozinho. O leitinho. O pozinho. Mas o açaí mesmo, o original é melhor. Eu queria agradecer de verdade e dizer que daqui a pouco tem culto também, né? Então, hoje e amanhã. Então, a gente também vai ouvir bastante coisa aí, né? Então, muito feliz por isso. Eu acho que vocês têm muito a ensinar a muitas igrejas, principalmente sobre cuidado missionário. Eu, desses 16 anos da indústria vital, eu nunca recebi tanto afeto e cuidado de uma igreja. Normalmente eu falo assim, olha, o pessoal da Patriarca tem muito a ensinar, que não é Patriarca, Filadélfia, Patriarca. Tem muito a ensinar sobre cuidado missionário, sobre lembrança, principalmente da família, né? As minhas filhas, então, as irmãs aqui são fantásticas. Você chega no aniversário, só que você não tem nem ideia de quem é, mas a pessoa tá ali para lembrar de você, para lembrar as minhas filhas, então elas ficam super empolgadas. Então vocês têm muito a ensinar sobre isso. Eu sou muito grato a Deus por isso. E veio para as meninas, eu sei com quem alguém tá, porque falar nome aqui eu vou arrumar problema com alguém, porque é tanta gente daqui. Mas já ligaram para as meninas ontem lá em casa e conversaram. As meninas estão me perguntando, olha, a irmã fulana ligou. Falei, tá, minha filha, eu vou encontrar a irmã fulana amanhã, viu? Tenha paciência. Mas cria uma relação que elas se sentem e elas ficam se perguntando, né, por que a gente ensina para elas. Isso é um exemplo de uma igreja que entende a importância
do missionário, seja ele transcultural ou não. Que todos são transculturais, Sim, né? é, Então verdade. vamos fechar aqui que todo mundo é todo transcultural. E valorizar a sua família, né? Alguns são plantadores de igreja, ele vai plantar uma igreja. Ele é um missionário plantador de igreja dentro da sociedade, normalmente ele não enfrenta, mas tem alguns dentro do Brasil, o Oséias, que trabalha com indígenas. Você não pode dizer que o trabalho dele não é transcultural. Com Você trabalha certeza. traduzindo Bíblia para índio. Então é isso. Eu fico muito grato, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, só virtualmente. Virtualmente agora eu estou presencial, vai ser um fim de semana muito legal. Maravilha. Amém. Então a gente vai Obrigada. encerrar, né? Deus perdoe os pecados de vocês. Um abraço do Pará. por Todos vocês. nós. Tudo Pará. aí. Obrigada, gente. Deixa o like aí, né? Compartilha com a galera e segue a gente também nas redes sociais. Gente, Deus Deus abençoe. abençoe. Até mais. Valeu, pessoal. Até pessoal. mais. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.